começar a gravar já também. E a gente vai começando, pessoal. Como eu já estava colocando aí para o pessoal que chegou um pouquinho antes, uma aula importante hoje, uma aula sobre Durkheim. Vocês tiveram aí na última semana com o professor Nicolas uma aula sobre o Comte. Na semana anterior não teve aula, né? Mas aí há semanas atrás, quando foi a aula comigo, a gente falou no geral sobre o surgimento da sociologia, no surgimento das ciências sociais como um todo, né? E daquele contexto ali do século XVIII para o XIX, que a sociedade via se transformando muito. E alguns cidadãos ali na Europa resolveram, então, não, mas a gente tem que... Vamos entender isso de forma racional, vamos entender cientificamente. Foi daí que veio, né, a inspiração para a sociologia com o Comte, que foi o conteúdo aí da semana passada. E agora a gente vai ver o cara que foi um seguidor do Comte. Ele seguiu a ideia do Comte. E como eu adiantei aí para o pessoal que chegou um pouquinho mais cedo, o Durkheim, né, seguindo o que o Comte fez, é o cara que de fato vai tornar a sociologia uma ciência mesmo, né? Uma ciência como as outras aí de fato, a partir do Durkheim. Uma ciência precisa ter o quê? Precisa ter um objeto de estudo e precisa ter um método bem definido. E não tinha isso até o Durkheim. Ele foi o cara que deu esse pontapé inicial na sociologia de fato como uma ciência, com aulas em universidade, com disciplinas e tudo mais. Então vamos falar primeiro quem foi Durkheim. Eu já falei pro pessoal também, para quem chegou depois, que vão ser 2 aulas sobre Durkheim, que é um autor considerado clássico, né, gente? E que provavelmente em Enem, vestibular, se for cair algo de sociologia, quando cai o Durkheim, possivelmente. Ou ele, ou Comte, esses primeiros autores agora, que são os mais clássicos, né? Eles são os que a maior possibilidade de cair numa prova, são os mais consolidados, né? Os mais tradicionais, eles acabam caindo em testes, em provas, em Enem e por aí vai, né? Então, vamos falar do Durkheim. O cara francês, né, que nasceu em 1858. Interessante falar sobre ele, que era de uma família de judeus em que todos os homens de 8 gerações anteriores a dele, todos foram rabinos. Todos cresceram e viraram rabinos. Ele foi o homem aí da a 9ª geração que resolveu romper com isso. Ele não quis ser rabino. Ele abandonou a escola rabínica, né? E foi fazer a vida dele. E acabou sendo aí o pai fundador da sociologia, né? Que horror, comentou o Guilherme. É, uma tradição familiar, né? Família de judeus, todo mundo era rabino, e ele decidiu ser diferente, né? Então o contexto, né, gente, que o Durkheim viveu. A gente já falou há aulas atrás, há 2 aulas atrás, aquele contexto do século XVIII para o XIX, progresso tecnológico, capitalismo ali bombando as indústrias, o modelo de produtividade fabril, né, nas fábricas, um contexto de revoluções, de conflitos políticos, aí são vários, né? Tem a independência dos Estados Unidos, tem a Revolução Francesa, temos a Revolução lá com a Comuna de Paris na França, movimentos operários e grevistas surgindo o mundo afora. Por quê, né? Por causa da desigualdade, da miséria que já existia, já se mostrava naquela época, um capitalismo já consolidado, uma indústria que crescia muito, as fábricas que se expandiam, ao mesmo tempo, um outro lado de desemprego, de miséria já se mostrava. Então, como resultado disso, revoltas, movimentos populares e tudo mais, né? Esse é o contexto que o Durkheim viveu. Basicamente a história dele, para resumir o máximo que dá. Com 21 anos ele entrou numa escola como se fosse uma universidade, né? Escola Normal Superiora. Uma escola de formação de professores na França. Ele se formou em filosofia, né? Professor de filosofia. Lembrar que não existia sociologia para a gente se formar em sociologia na época. Né? E a partir dessa formação dele, ele começa a trabalhar, a pesquisar, vai para a Universidade de Bordeaux como professor de pedagogia e ciência social, e lá ele começa a desenvolver o que seria a primeira ciência social, né? A sociologia. Então, os trabalhos dele, formado em filosofia, mas que acaba ele fundando uma nova ciência, óbvio, né? Inspiração do Comte que vocês viram na última aula. A gente não pode esquecer do Comte. O Comte deu a ideia, né? O Comte até deu o nome, sociologia, e o Durkheim, que era influenciado pelo Comte, quis seguir a tradição do Comte, vamos dizer assim, e pegou o que o Comte fez para dar um passo adiante. Né? Então, o Durkheim foi muito influenciado pela filosofia, pela história, pela literatura, por esses 3 caras ali. O Comte,
que vocês já viram na última aula, né? Foi o cara que criou o conceito da sociologia. O Spencer, que também foi um dos primeiros pensadores, que foi considerado um cientista social, né? Um primeiro antropólogo. E o Rousseau, que era um cara que ficou conhecido pela teoria política dele, pela importância dele para a política e pelo direito. Então, basicamente, as influências do Durkheim são essas, e ele segue, né, acima de tudo, ele segue o positivismo do Comte, né, o positivismo kantiano, aquela ideia de racionalizar toda a sociedade, de evoluímos, agora estamos numa etapa racional, temos que entender tudo através da ciência, tudo através da razão. O Durkheim queria estender isso e para isso ele ajudou a consolidar a sociologia, né? Esse é o Durkheim, então, esse senhor aí, barbudinho, simpático, uma grande figura aí da história da sociologia. E reforçando, né, gente? Podemos dizer que ele é o pai da sociologia como ciência. Em alguns lugares, né, vocês vão ver também, o Comte é o pai da sociologia. Porque, como vocês viram na semana anterior, foi o cara que criou, né, que deu a ideia, vamos dizer assim. Mas a sociologia, de fato, como uma ciência dotada de método, de objeto, assim como as outras, foi só a partir do Durkheim, né? Por quê? O que ele fez para mudar isso, para criar esse método, para criar esse objeto? Ele criou a noção, que nós vamos ver hoje, de fato social. A partir daí, mudou a história da sociologia, né? E em 1887, então, já no finalzinho do século XIX, ele foi o primeiro professor de sociologia que teve numa universidade, né? No caso, o primeiro curso de sociologia foi aberto lá na universidade dele, e ele foi o primeiro professor, né? Interessante falar isso, eu já tinha comentado com o pessoal ali quando o pessoal começou a chegar. Para ele, a sociologia serve para resolver problemas da sociedade. Então, o desemprego, a miséria, a violência, o que ele via que causava de problema, que a sociedade tinha de problemas, ele achava que a sociologia deveria ter esse papel de encontrar soluções dos problemas através da ciência, né, da pesquisa. Então, o objetivo do sociólogo seria basicamente buscar as curas das doenças da sociedade, né? O pesquisador da sociologia faria isso. Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal, que a garganta já tá indo já. As principais obras dele, então. 4 livros, né? Divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio e as formas elementares da vida religiosa. O que é interessante falar para vocês aí? As regras do método tá no Moodle de vocês lá, tá no cronograma completo, e eu indiquei ler 10 páginas, as 10 primeiras, né? Da 1 a 11, se não me engano. Porque lá ele explica o que é fato social e é uma grande explicação sobre o que a sociologia faz, o que é o fato social, está lá, né? O suicídio é um clássico, é o primeiro estudo de sociologia que ele faz, né? Ele faz uma pesquisa sociológica sobre o suicídio. A gente vai falar hoje sobre essa pesquisa, né? Que na verdade é uma pesquisa em que ele mostra como se faz sociologia. Primeiro, nas regras do método, ele conta direitinho, ó pessoal, para ser sociologia tem que ter método, objeto, e o objeto é qual? É o fato social. Ele explica tudo explicadinho. Depois ele aplica isso no estudo sobre suicídio. O que passa aí na mente de vocês quando vocês veem esse termo? Fato social. Que pode falar aí abertamente, assim, só no chutômetro mesmo. O que passa na mente de vocês? Fato social. O que será que é? O que é um fato social? Alguém arrisca aí? Só de ouvir falar, assim. As referências bibliográficas estão no slide? Estão sim. Estão sim. As páginas não. As páginas eu coloquei no próprio PDF lá, as regras do método, eu coloquei lá. A página da 1 a 11. É as primeiras 11 páginas aí. Vamos lá, pessoal. Fato social. Tem bastante a ver com isso. O Guilherme colocou
algo histórico dentro da sociedade. Também faz sentido, porque tem a ver com história, fato social. O pensamento da sociedade como um grupo, senso comum. Muito bom comentário da Raíssa. Tem muito a ver com isso. Pensamento da sociedade como um grupo, senso comum. De certa forma, o senso comum ele faz parte aí. A gente pode dizer que ele faz parte de um fato social que tem a ver com a moral, né? Com coisas que a gente compartilha, coisas que entre aspas todo mundo sabe, né? O senso comum ele é isso, né? Ele é como se fosse coisas que todo mundo sabe, entre aspas, né? Coisas que as pessoas compartilham normalmente, assim. Tipo, é que nem tu chegar num lugar e a pessoa tá falando de política. Aí o pessoal começa a falar de corrupção. É sempre um assunto que vem. Ah, corrupção, sai bandido, bandido, corrupto. É um senso comum, por exemplo. É um assunto que facilmente as pessoas conhecem, facilmente está na boca do povo, todo mundo já ouviu falar, ou quase todo mundo tem uma opinião sobre, né? Por exemplo. Senso comum é isso. E tem a ver com o fato social, sim. Eu vou avançar aqui para mostrar para vocês, então. Basicamente nas palavras do Durkheim, né? Mas tentando simplificar, óbvio, o que é o fato social. Então, ele vai criar esse termo na preocupação, que nem eu coloquei no primeiro tópico, na preocupação dele estabelecer um método e um objeto da sociologia. Naquele livro ali, As Regras do Método, que eu indiquei para vocês aí lerem as primeiras 11 páginas, que é o capítulo O que é fato social, né? Ele vai estabelecer a noção de fato social e explicar a importância disso para a ciência social, né? Para a sociologia. Mas citando o próprio Durkheim, né? Citando as palavras dele praticamente, o que é o fato social? São formas de agir, de pensar ou até de sentir. Vejam que interessante. Formas de agir, de pensar e até de sentir, o que envolve sentimento mesmo, que são exteriores aos indivíduos, não está dentro do indivíduo como algo guardado, não. Está na sociedade, está exterior a todos nós. Mas ao mesmo tempo, exerce poder de coerção sobre o indivíduo. Então essas duas características do fato social são fundamentais, né, para a gente entender o que ele é. Ele tem esse fator da exterioridade, ou seja, ele é exterior a todos. Mas ao mesmo tempo, ele exerce uma pressão sobre todos. Ele exerce uma influência, essa coerção. Aí os exemplos agora fica mais fácil de entender, né? Que eu coloquei ali. O fato social, podemos dizer que ele engloba o indivíduo. Então, assim, se a gente tentar se opor a um fato social, a gente sofre algum tipo de consequência. Aí vem os exemplos para ficar mais claro. Para mim, um exemplo os primeiros de todos é a língua ou a linguagem. A língua que a gente fala no nosso país. Nosso caso é português, né? Enfim, e de acordo com a região existe gírias, sotaques e tudo mais. Mas qual é o exemplo da língua como um fato social, né? Da linguagem. A gente nasce num determinado país, né? A gente nasceu no Brasil, por exemplo, ou quem nasceu em outro país. A gente nasce e cresce ali desde pequenininho. A gente não tem escolha. A língua que vai estar ali, a linguagem, ela é exterior a nós. Ela chegou antes da gente nascer. E ela exerce poder de coerção. De que forma? Da forma que a gente nasce, a gente é bebezinho ali, a gente está sendo socializado desde pequeno em uma determinada língua, né, de um determinado lugar. A gente não tem escolha, aquilo ali se impõe e a gente acaba aprendendo a falar, depois a escrever e tudo naquela língua que foi colocada para nós ali. A gente não escolheu, né? A gente não escolhe quando é pequeno começar a falar em determinada língua. A gente não tem o que fazer. É algo que se impõe. É exterior, podem ver as características do fato social. É algo exterior aos indivíduos e que exerce poder de coerção sobre o mesmo. É exterior, exerce poder de coerção. A língua é um exemplo clássico. A gente nasce, a gente não pede para sair falando português, a gente não pede para sair falando inglês quando a gente é bebê, né? A gente simplesmente vai aprender ali na relação social, né? Na socialização primária, quando a gente é pequenininho. Não temos escolha. Se impõe até nós o fato social. Outros exemplos que tem a ver com o que a Raíssa comentou, né?
do pensamento da sociedade como um grupo. Isso aí é quase outro conceito do Durkheim que a gente vai ver depois, o que tu trouxe, que é o conceito de consciência coletiva. A sociedade ela tem uma consciência que é coletiva. Tem meio que alguma coisa que faz parte da consciência, só que todos nós meio que compartilhamos de alguma forma. O senso comum faz parte disso, né? E isso é um conceito do Durkheim que a gente vai ver depois ali. Mas, basicamente, o que tem a ver isso com a moral? A moral é outro fato social que pode ser estudado pela sociologia. Por quê? Podemos usar mais ou menos o mesmo exemplo. A gente nasce, a gente cresce numa sociedade, não importa se é Brasil, se é Índia, se é China, Japão, Estados Unidos, tem uma moral já estabelecida antes da gente vir, antes da gente nascer. É algo exterior a nós. A gente não tem como controlar. E o que consiste a moral, né? As coisas que a gente considera que são mais certas, mais erradas, né? O que a gente considera que é uma atitude bacana, o que não é. Coisas às vezes básicas, esdrúxulas, a gente pode falar aqui. Matar é errado, né? Roubar é errado. Tipo, coisas que são muito idiotas até de falar, talvez. Parece idiota, né? Tal coisa é errado, tal coisa é errado. São regras básicas que estão incutidas na moral da sociedade. As pessoas compartilham essas ideias no geral. Mas aí a gente pode falar, não, mas se eu quiser, eu discordo disso. E saio a matar, e saio a fazer o que eu quiser. Beleza, pode fazer. Mas aí vai ter alguma consequência, de acordo. Alguma consequência vai ter. Por mais que, enfim, haja questionamento sobre a justiça e tudo, mas a moral tá ali. Se tu faz algo que a moral da sociedade que tu tá em volta não condiz o que tu faz com a moral estabelecida, dá um desencaixe ali, tu sofre alguma consequência. Isso às vezes pode se aplicar até a hábitos das pessoas, que alguns setores da sociedade consideram hábitos errados, hábitos imorais, né? Um termo que existe, imorais, né? Então, se tu faz algo que não é bem visto pela moral, tu sofre consequência. Também é um fato social, é o mesmo tipo de situação. A moral é exterior aos indivíduos, mas ao mesmo tempo exerce poder de coerção. E isso a gente pode estender nos aqueles outros itens aí, ó. Estética, mesma coisa. Quando a gente nasce, a gente não escolhe qual é o critério para se dizer o que é bonito ou o que é feio, né? Quem define o que é bonito e o que é feio? O que é bonito ou o que é feio? Né? São construções sociais também. São coisas que coletivamente a gente constrói, até inconscientemente, né, como sociedade, através da nossa consciência coletiva, que o próprio Durkheim coloca, né? Então a estética também. Eu posso ser de um determinado jeito que a sociedade que eu tô me desvaloriza esteticamente. Ou o contrário, me supervaloriza esteticamente. E isso é algo que também é exterior a nós. Né? Já existe uma ética, uma estética. Né? A gente pode expandir para o direito ou a lei. A lei também, exterior a nós, exerce poder de coerção. Fez algo que de alguma forma incomodou alguém e foi contra a lei, vai sofrer consequência. Mesma lógica. É exterior aos indivíduos, mas exerce pressão, coerção. Influencia o indivíduo. Não importa. Eu não quero ser influenciado. Não tem como. O fato social ele engloba todo mundo, né? A educação é outro exemplo. Hoje em dia a educação ela é afirmada em lei, né? Então é obrigação da família matricular a criança na escola, tudo mais. É um fato social. A gente nasce também sem a escolha. A gente vai ser inserido, geralmente, né? Em alguns casos, enfim, pode acontecer que não, né? Em diversos cenários. Mas a gente vai ser inserido ali no sistema educacional para a gente ser moldado, né? Para ser preparado pela sociedade ali. Também, a gente não tem. A gente só sofre as consequências, a gente não tem escolha. Mas a gente pensa, então eu não vou. Então eu não vou estudar, né? Então eu não vou passar pela educação. Como pessoas não conseguem, de fato, né? Estudar e passar. A pessoa sofre as consequências. Então vocês podem ver que fato social é isso. São esses fenômenos sociais que podem ser ações, formas de pensamento ou formas de sentir, né, de se comportar, que são exteriores aos indivíduos, mas ao mesmo tempo influenciam, exercem uma força sobre nós e nos influenciam de alguma forma, na moral, na língua que a gente fala,
na estética de o que é mais agradável, o que não é esteticamente, ou na lei, né, o que é certo na lei, o que é errado, ou mesmo a educação, né, que todo mundo nasce e é colocado aí nesse lugar de não, tu vai entrar para a educação, tu vai entrar para esse processo aqui na escola, que a gente vai te construir enquanto indivíduo para tu estar preparado para a sociedade. Né? Então esses são exemplos de fatos sociais. Vamos ver perguntas então. O Durkheim, o Nicolas. O Durkheim ainda estava naquela onda do Conte, de que os europeus são superiores, ameríndios e africanos precisam ser ensinados. Cara, ele é um cara que começa a dar uma visão diferente sobre isso, tá? Ele ainda tem influência do Conte, sim, mas qual é a visão que tá aqui, ó? Deixa eu até voltar ali, que eu não falei sobre esse texto. Que está nos formas elementares da vida religiosa ali, ó. Que é um texto de 2012, Nicolas. O que acontece? O Durkheim é o cara que, na verdade, de certo modo, ele vai fazer o inverso. Essa visão de que só o europeu branco presta e tal, que era predominante na época, né? Visão racista, etnocêntrica e tudo mais. Ele vai ser o cara, ele vai ser o primeiro. A verdade é essa, ele vai ser o primeiro de todos a dar uma chacoalhada nisso, uma relativizada nisso, nesse trabalho, que são as formas elementares da vida religiosa. O que ele ousou fazer? Ele ousou, porque foi ousado. O que ele ousou fazer nesse trabalho? Eu não lembro qual é o país agora, mas ele pega comunidades específicas eu não lembro se é na Austrália, na Oceania, na Ásia. Ele pega comunidades específicas, é como se fossem comunidades indígenas, que tinham seus rituais religiosos, tudo bonitinho ali, e ele compara isso com a religião na igreja, enfim, católica, com toda a burocracia que tem, todo o peso, todo o dinheiro, e ele faz isso porque que as formas elementares. Ele quer ir nas religiões, ele vai em religiões mais que seriam consideradas na época, entre aspas, né, primitivas, dos povos, esses outros povos que não são os europeus. E ele vai lá pegar exemplos, relatos, né, e ele vai trazer e vai comparar isso com o catolicismo e vai dizer, ó, pessoal, é a mesma coisa, tá? É, religião é religião. Se a gente for lá na forma mais elementar da religião, a forma mais elementar, mais simples da vida religiosa, a gente vai encontrar as mesmas características que a gente vai encontrar no pessoal aqui na igreja, bonitona, cheia de ouro, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai trazer essa reflexão aí, que pra época, nossa senhora, pra época tá muito além do tempo, né? Um período totalmente. Enfim, considerava os povos fora da Europa como subpovos, subraças, né, praticamente. Ele vai trazer, vai mostrar uma outra visão, né? Ele, não, ó, se a gente for lá numa sociedade mais que vocês dizem que é primitiva, a gente vai numa forma mais considerada simples de religião, a gente vai encontrar elementos que tem na religião considerada mais complexa aqui na nossa sociedade, né? A religião é um fato social também, podia estar na lista ali, né? As religiões são fatos sociais, né? Que também estão relacionadas com a moral, né? A moral e a religião ali também são grandes preocupações do Durkheim, falar sobre a moral e a religião. Agora, ficou mais ou menos claro, pessoal, ou ficou muito confuso o fato social? Vamos ver um feedback de vocês aí. Deu para entender o que é o fato social, afinal? O que são, né? Porque são vários. Sim, sim. Ah, beleza. Qualquer coisa perguntem aí. Que agora eu vou dar um exemplo. Ainda concluindo, né? Falando sobre, já caminhando para o final, né? Não falta muito tempo aí para o final da aula. Falar de fato social usando o primeiro trabalho que ele fez, o primeiro estudo que ele fez, basicamente mostrando, ó pessoal, é assim que se faz sociologia. É isso que o Durkheim fez. Nessa obra, O Suicídio. Pessoal, eu também coloquei ela no Moodle completa, tá? Uma versão escaneada, que eu acho que eu consegui quando eu fiz a graduação na URGS. A professora passou para nós a versão do livro escaneado e eu tô passando para vocês também. Eu acho que é o livro completo, tá? Mas eu nem indiquei páginas. Eu acho que assim, quem tiver interesse pode pegar para ler a introdução ali, ler pelo menos a organização dos capítulos, o índice. Se gostar, né, da ideia e tal, quiser ver mais como é que o cara escreveu o primeiro estudo sociológico que teve, mete bala, vai e sai lendo, entendeu? Mas aí eu não indiquei páginas porque é mais para opcional para vocês. Se vocês acharem interessante,
vocês deem uma olhadinha e vocês podem ler, que é ou talvez o clássico aí, né? O clássico dos clássicos, enfim, é um grande clássico da sociologia. E é o Durkheim mostrando, ó, se faz sociologia assim, né? Então o que ele faz? Ele pega essa ideia mesmo do método sociológico e ele fala. A psicologia estava se desenvolvendo muito, né? A psicanálise, todo aquele contexto, mas ele vem puxando a sardinha pro lado dele, né? Puxando pro lado da sociologia, ele muito esperto. Ele queria provar que ele estava consolidando uma ciência de fato, que não era brincadeira o que ele estava fazendo e que o Comte tinha começado, né? Então ele. Não, o suicídio ele pode ser explicado pela sociologia. Ele propôs isso. Né? Que deu um. Nossa, mas como assim? Basicamente, aí ele vai fazer uma grande coleta de dados, né? Ele vai compilar dados estatísticos e tudo mais. Ele vai fazer um estudo analisando o contexto, coletando dados lá em determinados locais na França, em que ele vai verificar que as taxas de suicídio variavam de acordo com alguns fatores sociais, alguns fatores que não eram psicológicos, não eram só individuais, não é só a pessoa, a cabeça da pessoa. Não, não é só a cabeça da pessoa. É o coletivo, é algo social influencia esse fenômeno do suicídio. Ele vai propor isso. E daí ele vai desmembrar isso ao longo do trabalho. Um exemplo simples assim que ele coloca no trabalho dele. Mostrou, né, com a coleta de dados, que homens casados e com filhos se suicidavam menos do que homens divorciados ou solteiros ou sem filhos, né? Um dado que ele coletou. Ou que entre as religiões tinha uma amostra maior de protestantes que se suicidavam mais do que as outras religiões. Então ele, opa, alguma coisa tem aí. E ele sai a procurar essas questões e a entender melhor. E enquanto ele faz isso, ele basicamente está esfregando na cara de todo mundo dizendo: ó, sociologia, ó, a sociologia faz acontecer. A gente consegue descobrir que não é tudo na conta da psicologia, não é tudo na conta da mente humana. Né? O suicídio não é um fenômeno somente individual, não é. Tem um fator social, um fator coletivo. Ele vai trazer isso. A partir dessa coleta de dados, ele vai classificar 3 tipos de suicídio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aquele livro do Marx sobre o suicídio é inspirado nesse livro. Cara, tu sabe que eu não sei te dizer. Deixa eu ver rapidinho aqui que eu tenho sobre o suicídio do Marx. Eu acredito que não, tá? Mas eu não tenho certeza. Porque o Marx ele tem vários textos interessantíssimos sobre assuntos da vida privada. Ele fala sobre família, né? Deixa eu ver aqui. Ele tem um interesse parecido com o do Durkheim, mas não é uma resposta direta ao Durkheim, tá? Basicamente é isso. Ele não é uma resposta ao Durkheim, mas o interesse é parecido. Ele quer entender aspectos da vida privada e ele vai trazer o suicídio pro jogo, né? O Marx. Mas assim como tem um outro trabalho do Marx e do Engels que é sobre a família e a propriedade privada. Então ele vai mostrar como questões familiares, questões dentro de casa, né, tem influência do sistema econômico, do capitalismo. O Marx está sempre nessa linha, né, de tentar linkar ali as coisas ao modelo socioeconômico, à superação do capitalismo. Então vai por essa linha aí, os trabalhos sobre vida privada aí do Marx, né? Mas para entender melhor o suicídio, então, ele vai trazer que o suicídio é um fato social. O suicídio pode ser entendido pela sociologia. Ele acontece, ele é um fenômeno que está aí na sociedade e que de uma forma ou de outra as pessoas são afetadas por isso por motivos coletivos. Não é só da cabeça das pessoas que acontece. Não, tem motivos sociais, motivos coletivos. Então vamos trazer os 3 tipos de suicídio que ele vai criar, né? Uma tipologia, né? 3 tipos de suicídio. O suicídio que ele vai chamar de anômico, que vem do conceito de anomia, que vai ficar para a próxima aula, que a gente não vai ter tempo para essa, mas basicamente anomia ou anômico é o sujeito que não se encaixa, ele não se encaixa. Ou um momento em que as coisas não estão encaixadas. Então, no suicídio anômico, o que isso quer dizer? São momentos de grande crise social, de que parece que não tem normas, anomia, né? As coisas estão tudo isoladas, tudo desorganizada, a sociedade está caótica. Isso pode ser momentos de guerra, de grande crise econômica,
como foi a crise de 1929 lá atrás, por exemplo, que as pessoas realmente se suicidavam, as pessoas perdiam dinheiro que estava no banco e se suicidavam depois. Então ele vai trazer um dos tipos, esse suicídio provocado por essas grandes ausências de normas. Quando a sociedade fica um caos, não tem norma, é cada um por si, as pessoas se sentem soltas, sozinhas ou perdidas, e daí vai ocasionar eventos de suicídio que são causados por esses fenômenos de ausência de norma. Então os exemplos clássicos são grandes crises econômicas como a de 29, que ocorreu muitas tragédias de suicídios e tudo mais, né? Momentos de guerra, ou o que ele vai dizer que são desajuste entre regras e condições materiais, né? Então, é como se a vida ali que as pessoas levam em determinado lugar não está fazendo sentido. Parece que não tem regras as coisas, tá tudo muito louco. É uma vida totalmente tudo fora do lugar, assim. E esse contexto de anomia poderia causar suicídios. Então, seria já um tipo de suicídio que é causado por fator influenciado, né, de forma muito grande por fator social. O segundo tipo de suicídio, esse tem um pezinho na psicologia, mas ele não entrega totalmente não. Que é o suicídio egoísta, né? Que vem da própria palavra ego, que é um conceito da psicanálise, né? Mas o que ele quer dizer aqui? Aqui é quando existe um individualismo muito grande. O individualismo é tão grande nas pessoas, a sociedade está produzindo, e ele tinha essa preocupação de que o capitalismo vai se desenvolvendo, as pessoas vão se distanciando e talvez o individualismo excessivo, uma individualização excessiva da pessoa, ela só com ela mesma, ela só olha para ela mesma, o que ela quer, é só a dor dela importa, um negócio muito individual. Isso pode fazer o indivíduo cometer o ato do suicídio, né? Então, para ele, é uma individualização tão grande que a pessoa não se integra no social, a pessoa não se sente pertencendo a uma sociedade, a um conjunto, por uma ideia, um conjunto de ideias de individualizar, de ficar muito preso em si mesmo e de olhar para si mesmo e para a própria dor. Ele vai colocar nesses termos, né? Inclusive, uma frase que é usada para explicar muito ou para exemplificar isso é: a minha dor é maior do que a dor que eu posso proporcionar. Nesse caso, né, do suicídio egoísta, a minha dor é maior do que qualquer outra coisa. A minha dor é maior do que qualquer outra que eu posso proporcionar, né? Então isso é uma visão de uma individualização excessiva. O sujeito não se integra porque ele está muito individualista. Estamos produzindo sujeitos muito individualistas. E aqui talvez o terceiro e o mais interessante para a proposta de sociologia dele, que é o chamado suicídio altruísta. Vocês vejam bem esse nome, é altruísta. Como se estivesse fazendo por alguém, né? Tô fazendo por algo, tô fazendo por alguém, né? Suicídio altruísta. E esse é o contrário do egoísta. Se o egoísta é porque o cara é tão individualista, tão individualista, tão individualista, que ele só pensa nele, na dor dele, e ele precisa escapar, o altruísta é o oposto. O cara é tão integrado no social, a vida é tão regulamentada, ele tá tão encaixado numa engrenagem social ali. Aí eu vou trazer os exemplos ali depois, né? O cara tá tão. A coesão é tão grande, a pressão até em cima desse indivíduo é tão grande que a individualidade dessa pessoa ela vai sumindo. Então, em vez de ser uma individualização extrema de casos de individualismo, aqui no altruísta não, aqui é o contrário. Aqui é quando exagerada a integração da pessoa na sociedade, em um meio, a pessoa não ter, a pessoa só fazer parte do coletivo, ela é mais uma ali. Ela não tem muito a individualidade dela. E isso faz, então, ou ocasionaria o suicídio altruísta. Basicamente, quais são os exemplos mais clássicos? Autossacrifício, kamikazes, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os pilotos de avião japoneses, né? Que iam pra morrer, né? Iam pra sabendo que iam morrer, né? Nos ataques, né? Nos bombardeios. Ele sabia que ele ia morrer naquele. Jogar um avião contra determinado lugar ali. Ele sabe que ele vai morrer. Mas ele faz aquilo de forma altruísta. Não, eu vou fazer porque eu vou ser recompensado de alguma forma. Eu vou fazer. Outro exemplo é o Homem-Bomba, né? Que é um clichê aí, clássico até. Que, enfim, nos últimos anos até se criou conotações
preconceituosas com o pessoal do Oriente Médio, né? Principalmente nos Estados Unidos, por causa dessa questão do terrorismo, do 9 de setembro e tudo mais. Mas é um exemplo muito bom, né? Os caras que estão pilotando o avião que vai se chocar nas Torres Gêmeas, por exemplo. O cara fez tudo, o cara foi treinado, ele estudou, ele planejou, ele fez toda uma expedição, ele foi lá, roubou um avião, ele fez tudo aquilo e ele vai morrer depois. De forma altruísta. Quer dizer, por que ele está fazendo aquilo? Ele está fazendo pelo coletivo, né? Porque ele depois vai morrer, mas ele está fazendo pelo coletivo, pelaquela causa, ou por aquela religião, ou por aquele objetivo político. Aquilo é maior, né? Ou ali a frase que seria o contrário da frase do egoísta, né? A frase do suicídio egoísta seria: minha dor é maior do que tudo. E essa do altruísmo, né? Desse tipo de suicídio já não. A minha vida ela é menos importante que a causa. A causa é maior. Aí seja qual causa, né? A dos kamikazes da Segunda Guerra, a dos caras do atentado do 9 de setembro, ou de outros rituais de auto-sacrifício e tudo mais, né? Então esse seria um exemplo clássico. Já chegamos na hora e 10 horas, pessoal, e é um exemplo clássico de ele aplicando o método sociológico, né? E ele fazendo sociologia. Pela primeira vez um estudo de sociologia com coleta de dados, com tudo que tem direito, o Durkheim faz nessa obra o suicídio. 11:09 ali tá em americano, eu não percebi, Raiz. Isso não tá ao contrário ali, exato, tá ali ao contrário. Mas é por aí, entendeu, gente? Não sei se ficou claro para vocês. A ideia, a proposta dele, 9/11, exatamente. Se ficou claro para vocês aí a proposta dele, do que é o fato social e a forma como ele aplica isso, né, de não, vamos entender esse fenômeno aqui pela sociologia. E dá, hein? E ele mostra, né? Primeiro ele coleta os dados, ele coleta estatísticas, vê que ó, tem grupo que suicida mais, tem lugar que suicida menos, tem momento histórico que é pior isso. Momento de crise é pior. Se a pessoa é muito religiosa, é pior, né? Ele começa e a partir disso, a partir dessas constatações, ele cria essas categorias, né? Que seriam as três principais categorias do suicídio. Então, fechando, pessoal, consciência coletiva. Isso a gente só vai para fechar mesmo, porque é bem o que a Raíssa falou antes ali, que tem a ver com o senso comum, e que eu falei para vocês que a moral, né? A moral ela engole a gente. A gente nasce numa sociedade, cresce, que a moral já está definido o que é o bom, o que é o ruim. Isso vai mudando muito lentamente com o passar das décadas, dos séculos. Mas quando a gente nasce ali, a gente está inserido naquele contexto, a gente não tem o que fazer. A gente está inserido ali, a moral é essa, se a gente não se enquadrar, paga as consequências. Então, a consciência coletiva seria o quê? Relacionado com a moral, né? É o sistema do conjunto de crenças, de sentimentos que a sociedade tem, é uma média que a sociedade tem de noções, de também senso comum, mais ou menos o que todo mundo sabe, o que todo mundo compartilha na sociedade. Também a consciência coletiva é o quê? Um fato social, porque ela é exterior, mas age com coerção, ela pressiona os indivíduos, né? O que a sociedade compartilha coletivamente, ideias e opiniões, influencia a gente de alguma forma. Não tem como escapar, né? De certa forma, a consciência coletiva é a moral. Ela é esse fato social, né? A gente compartilha isso e a gente não tem escolha. Isso pressiona a gente, influencia a gente. Onde é que tá isso? Como eu coloquei antes, pessoal. Isso está na lei, pode também na arte, na religião, né? A consciência coletiva das pessoas está expressa na religião, nos textos religiosos, nas crenças, até nas formas de sentir ou de expressar o que a gente sente. A gente adquire isso através de compartilhar dessa consciência coletiva, né? Cada um com a nossa consciência individual, mas de alguma forma a gente compartilha de uma consciência coletiva e a gente é influenciado por isso. Não tem o que fazer. Essa é uma constatação do Durkheim que fica até hoje, tem validade até hoje, né? E aqui, já finalizando a aula e adiantando a próxima, o que vai ser a próxima aula para fechar o Durkheim, né? Nesse estudo sobre suicídio, então, o que a gente pode perceber? A preocupação do Durkheim com esse elemento da integração e da coesão social. Então, vocês podem ver que ele explica os tipos de suicídio de acordo com... Ah, não, o indivíduo ele é individualista demais. Muito, muito individualista. A gente sabe, quando produz indivíduos individualistas demais,
Isso aí dá problema. Isso aí estoura. Pelo outro lado, ele também fala, ó, nos casos de kamikaze, nesses casos de não, se tu integra demais a integração social, o cara tá lá no meio daquele grupo, daquela religião, daquela organização política que for, e ele quase não tem individualidade, só o que vale é o coletivo, só isso e mais nada, aí vai extrapolar, vai dar problema também. Então ele tá preocupado, a preocupação, uma das preocupações, se não a preocupação central dele é a integração social, a forma que a sociedade funciona, como a gente está unido, né, socialmente. E se estamos mais ou menos, se essa integração está mais forte ou mais fraca, esse vai ser o tema aí da próxima aula. Esses fatores dependem do quê? Da moral, depende da consciência coletiva, que a gente está mais unido ou menos unido em sociedade, também por causa da nossa moral, do nosso senso comum, das opiniões que a gente compartilha comumente, mas também, daí de um conceito que eu deixei para a próxima aula mesmo, da divisão social do trabalho. Então ele vai falar que tem uma divisão da sociedade, que na visão dele é totalmente oposta da do Marx, por exemplo, né? Ele vai ter uma visão totalmente diferente da do Marx. Essa divisão social do trabalho, como a sociedade se organiza para trabalhar mesmo. E isso, além da consciência coletiva, né, das coisas que a gente compartilha, a nossa moral, tudo isso vai produzir uma sociedade com mais integração ou com menos integração. Então é por aí. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida aí. Eu já passei uns minutinhos aí do horário. Vai ficar o texto em anexo, né, gente, no cronograma. As regras do método, eu recomendo ler as primeiras 11 páginas, que é só o capítulo assim, o que é fato social. E o que eu falei para vocês aqui, tentando resumir e dar os exemplos, lá ele fala de fato com as palavras dele. Ele fala em exterioridade, e daí ele dá minuciosamente os exemplos de como a educação é, como a lei é. É bem umas 10 páginas dele explicando, assim, vale a pena. E o suicídio também, se alguém tiver interesse em entender mais como é que ele fez esse trabalho, vai estar lá no Moodle também, gente. Se vocês não tiverem mais dúvidas aí, pessoal, pode falar, Nicos. Isso. E o outro é livre, dá para dar uma olhadinha na introdução, se vocês acharem interessante. É mais para vocês terem esse livro, porque assim, é um livro que tem que comprar para ter acesso, entendeu? Eu só tenho acesso a ele porque um professor um dia passou para nós na parceria, né? No scanner, né? Então passei para vocês também, que daí vocês têm acesso e se vocês quiserem ler todo, tá aí todo, né? Mas o que eu recomendo mesmo, assim, de fundamental. Ah, não, o suicídio, o livro inteiro, eu já te digo aqui, mas as regras do método é curto, porque assim, são 100 páginas inteiro. E tipo assim, eu acho que pro primeiro contato, as 11, aquela do o que é fato social, já vale muito a pena. Porque ele tá dizendo o que é o mais importante ali no início, o que é o fato social, que a partir dali mudou a história da sociologia para sempre, né? Mas o suicídio é mais para aprofundar um pouquinho mais, né? E deixa eu até ver aqui. Tem cerca de completinho, tem tipo 400, 500 páginas o suicídio. Então é por isso que eu nem indiquei, assim, tipo, leiam tantas páginas. O bom é sempre pegar um desses aí tão grande, ler a introdução, se achar interessante mesmo para vocês, dá para seguir lendo aí e tudo mais. Fiz isso com o Príncipe. O Príncipe é maravilhoso também. Texto maravilhoso. E acho que é mais curto o Príncipe, né? Não chega a ser 500 páginas. O Príncipe ele deve ter umas 200. O problema do Príncipe é que é um texto escrito em 1500, 1600, né? Então a forma de escrita. Isso, 1500. Então a própria forma de escrita é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Por mais que se traduza, né, para o português, mas ainda assim é muito difícil de se identificar com um texto naquela linguagem, né? Tão diferente da nossa realidade. Mas é um texto muito bom também sobre política e que ele acaba lançando várias, vamos dizer, regrinhas da política, da ciência política que ficam para sempre aí, né? A coerção aí, ó.
Exato, da linguagem. Pois então. Sim, é um baita texto esse aí, Guilherme. Vale muito a pena. Esse é um que eu cheguei a ler inteiro mesmo, né? Em algum momento aí, para me formar, um pouco depois, não lembro. Mas vale muito a pena. Vou até parar a gravação aqui, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, pode mandar.